Ídolo de São Paulo, o diretor Raí não foi poupado e virou um dos alvos de críticas de torcedores após a eliminação do São Paulo diante do Mirassol nas quartas de final do Paulistão. Ainda assim, ele não se abate e promete continuar trabalhando para mudar a atual imagem do clube, que perdeu espaço entre os times protagonistas do futebol nacional. Nunca passou pela minha cabeça entregar o cargo. Estamos focados no trabalho. A gente acredita em fazer um bom e grande final de ano e nisso estamos focados, comentou. Raí reconhece a necessidade do clube analisar os erros. Todos os clubes grandes passam por secas desse tipo. Em um período tão longo assim, você tem que avaliar tudo, os detalhes, as questões macro, repensar e ver o que pode melhorar em todos os níveis. Nosso foco é nossa temporada típica com totais condições de melhorar. Raí evitou polemizar e apontar culpados ao ser questionado sobre a definição do revés do São Paulo diante do Mirassol. Toda desclassificação é dolorida. Quando pensamos na torcida, foi a mais inesperada, pelo nível que o time estava antes da parada e pelas dificuldades do Mirassol. Tende a ser a desclassificação mais sofrida, finalizou. Há exatamente um ano, o São Paulo anunciava Daniel Alves, um dos maiores reforços da história do clube. A contratação do jogador mais vencedor do futebol mundial se tornou um marco e motivo de comemoração dos torcedores e diretoria. A surpresa da transferência de Daniel Alves à equipe do futebol brasileiro cedeu por alguns fatores. Embora estivesse com seus 36 anos, o jogador estava atuando em alto nível no Paris Saint-Germain e tinha mercado aberto na Europa. Além disso, ele havia acabado de levantar o troféu da Copa América com a seleção brasileira. Mas o projeto a longo prazo do São Paulo e o fato desse torcedor são paulino declarado pesaram na decisão. No dia 1 de agosto, o São Paulo anunciou Daniel Alves. A apresentação no dia 6 de agosto foi um de superastro. Recado de Messi, 44 mil pessoas no Morumbi e uma enorme festa com fogos de artifícios e homenagens. O São Paulo não pagou nada pela transferência do jogador, já que estava livre no mercado. Mas entre salários, luvas, bônus e acordo pelos direitos de imagem, o clube terá um gasto de cerca de 1,5 milhão por mês. O pagamento é feito semestralmente. O valor que corresponde somente aos salários pagos pelo São Paulo é de aproximadamente 500 mil. As parcelas de imagem poderão ser pagas com a ajuda de parceiros. O clube, após um ano, não conseguiu nenhum. Por enquanto, o investimento não deu resultado esportivo. Nesse período, o São Paulo conseguiu a 5ª colocação no Brasileirão do ano passado, conquistando assim a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. E amargou uma eliminação vista como vexatória para o Mirassol na última quarta-feira pelas quartas de final do Paulistão. A diretoria de São Paulo ainda segue a linha de não fazer grandes investimentos para essa temporada. Assim ficou decidido por conta de gastos elevados em 2019 que comprometeram o orçamento para 2020. O São Paulo pós-pandemia segue vendo saídas com bons olhos, principalmente para equilibrar a alta folha salarial. E segundo o perfil Bastidores do Esporte, que traz informações exclusivas, a equipe estaria negociando a contratação de Toró, crias das categorias de base do São Paulo. O velocista foi lançado entre os profissionais em 2019 com 19 jogos e 3 gols marcados. Neste ano soma 6 atuações e nenhum gol marcado. O jogador chegou ao time paulista em 2017 contratado do Primavera para as categorias de base. Toró tem contrato com São Paulo até dezembro de 2022 e de acordo com o site Transmarket, o valor do mercado é de 3 milhões e 600 mil euros, cerca de 22 milhões de reais na cotação atual.